meu nome é Mariana Gusso, eu sou juíza da primeira vara de falências e recuperações judiciais de Curitiba. Eu trabalho nessa área de falências e recuperações judiciais há aproximadamente 12 anos. A gente, na vara especificamente de falências e recuperações judiciais, faz 8 anos que eu estou lá. Então, assim, já é um certo tempo de casa a respeito do assunto. Essa questão da mediação é uma questão que muito me chama atenção e eu acho que a gente deve, sim, implantar com mais vezes nas ações, tanto de falência quanto de recuperação judicial. Temos visto alguns casos específicos em que isso já foi realizado com sucesso. Então, muitas vezes, um processo que está numa situação de grande atrito entre as partes, etc., uma mediação, ela funciona e faz com que a gente consiga chegar num resultado melhor, mais rápido para todas as partes e de uma situação muito mais eficaz para o processo, que é isso que a gente quer, né? E hoje eu tenho o prazer de falar com vocês a respeito de falência. Ah, não só a recuperação judicial, mas a falência em si. A falência é tida por muitos como como que a gente pode dizer? Na verdade, um caso que todo mundo foge. Mas a falência não é de todo ruim. A falência pode ser alguma coisa muito boa, inclusive para o devedor. Então, mas o que é uma falência, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente deve chegar à conclusão e tal, o que é a falência? A falência é um processo judicial, né? Então, você não pode ser extrajudicial, é só judicial, de uma execução coletiva, ou seja, uma execução concursal do patrimônio de um devedor, que tem que ser empresário, normalmente uma pessoa jurídica, revestida numa forma de sociedade, por cotas de responsabilidade limitada ou anônima, e que este devedor não tem patrimônio suficiente para cumprir com todas as suas obrigações perante seus credores. Essa é a situação, é uma situação de insolvência coletiva. Então, na falência, o que se preza? A gente tem vários credores que buscam, através do quê? Da proteção, através do patrimônio daquele devedor, que suas obrigações sejam quitadas. Mas o que a gente faz, né? Esse devedor ele não tem meios suficientes para pagar todos de uma forma com que foi contratado. Então, se faz através de um concurso de credores, dividindo-se esse pouco ou muito patrimônio, dependendo da empresa, obviamente, entre todos os seus credores. Com a aplicação de um princípio que se chama par condicio creditorium. Esse é o princípio principal da falência, que é tratamento igual dentre os credores da mesma classe. Como assim? Da mesma classe? Sim, na falência se dividem os credores por classe, por qualidade dos seus créditos. Ou seja, nós temos os credores trabalhistas, nós temos os credores com garantia real, nós temos alguns credores quirografários, nós temos credores microempresários, cada um dentro da sua determinada classe. E estes credores serão tratados isonomicamente diante da sua dívida e diante dos seus pares. Então, a ideia geral é a seguinte: existe todo um mundo de credores, mas esses credores estão divididos em classes e que essas classes serão tratadas isonomicamente na hora do seu pagamento. Tá, mas quem que se submete, então, à falência? Né? Quem que é o falido? O famoso falido? É o devedor empresário. É uma sociedade empresária em geral, né? Às vezes pode ser um devedor que seja de uma empresa individual, mas em geral é uma sociedade. A lei, qual é a lei que rege, né, a falência? A lei é 11.101 de 2005. Agora, a partir de 2005, todas as falências decretadas até o ano de 2005 são regidas pelo Decreto-Lei 7661 de 45, ou seja, é uma lei bem antiga,
mas que ainda existe aplicação. Lá na vara onde eu atuo, existem várias falências que ainda são regidas por essa lei. Por quê? Porque quando a Lei 11.101 foi promulgada, se previu que aquelas falências que eram regidas pelo decreto-lei continuariam a ser regidas pelo decreto-lei até o final. Mas então, assim, então, a partir do momento de 2005, a lei que rege, então aí a gente já tem 15 anos de lei, é a Lei 11.101. Então, mas assim, são todos os empresários, todas as sociedades empresárias que são previstas, né, que podem falir? Não. Existem algumas exclusões expressas em lei, está lá no artigo 2º da Lei 11.101, que posso trazer como exemplos a empresa pública, as sociedades de economia mista, as instituições financeiras, consórcios, operadoras de plano de saúde e algumas outras mais. Mas daí vocês podem me perguntar, mas puxa, eu já ouvi falar, por exemplo, de consórcios que foram à falência. Sim, consórcios podem ir à falência, mas tá, mas como é que é isso? É o seguinte, instituições financeiras em geral, até bancos, elas são regidas, na verdade, o órgão censor delas é o Banco Central do Brasil. E este órgão, ele faz vistorias e tal, por anuais, e ele pode determinar a liquidação extrajudicial dessas empresas. E ele entendendo que não há patrimônio para o pagamento de todas as dívidas, ele pode sim pedir a falência, depois que esse período de liquidação extrajudicial acaba. Então, por exemplo, lá na primeira vara de falências, nós temos 3 consórcios e um banco, que são falidos. Apesar de haver essa exclusão específica, mas é uma exclusão só por quê? Porque quem determina se vai ou não haver a falência é o Banco Central, e é ele que pede, através do seu interventor, faz uma intervenção, ele que pede essa liquidação não, essa falência dessas empresas que a princípio não poderiam ser falidas. Mas e por que isso? Porque pense, imagine alguém poder entrar com pedido de falência contra o Banco Itaú sem que possa haver uma análise pelo Banco Central de toda a situação financeira do banco, né? O Banco Itaú, eu trouxe um exemplo enorme, mas existem vários pequenos bancos, né? E eles têm toda uma regência de leis e de valores que eles têm que ter depositados e tal. Então, a situação de insolvência ela deve ser analisada com um pouco mais devagar e por esse órgão censor que é o Banco Central do Brasil. Então é por isso. E também, por exemplo, a empresa pública e a sociedade de economia mistas não podem ser falidas simplesmente porque o Estado como um todo, né, federal, estadual ou municipal, ele é sócio dessas empresas. Então, imagine pedir a falência da Copel, não dá. Por quê? Porque você tem a ideia de que o Estado, apesar da verba pública ser finita, o Estado é solvente. Então, você não tem essa ideia da insolvência dentro dessa ideia da falência. Então, se entende que, sendo o Estado sócio nessas empresas, ou sócio ou dono integral, né, dependendo se é empresa pública ou sociedade de economia mista, se entende que o Estado não pode falir. Então, porque ele simplesmente é solvente. Então, essa é a situação e por isso que é excluído especificamente pela Lei 11.101. Tá, mas então tá. Então eu sei quem que já pode ser falido e quando que pode haver a falência, né? Quais são os casos da falência? Os casos da falência estão previstos lá no artigo 94 da Lei 11.101, que são, basicamente, as dívidas vencidas e maiores de 40 salários mínimos. Então, né, considerando que é 1.000, vamos arredondar para R$ 1.000 o salário mínimo. Então, assim, a partir de R$ 40.000 que se pode pedir a falência de determinada empresa. Por que se estabeleceu esse valor mínimo? Para evitar aquele tipo de ação que é uma ação que simplesmente é uma execução ela está ali fantasiada de falência, é só para que o devedor consiga receber antes. Então, ele acaba
coagindo o devedor através da ação de falência. Então, eu tenho uma dívida de R$ 1.000, a pessoa não paga, então eu vou pedir a falência por R$ 1.000. Mas vamos pensar que R$ 1.000 é muito difícil que a empresa seja insolvente nisso, né? Então, a lei estabeleceu esse teto inicial de 40 salários mínimos, que hoje até entendo que seja baixo, né? Lá em 2005 ainda era um valor mais ou menos considerável, mas hoje isso aí devia ser revisto, e no projeto de lei, que existe um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional para alteração da Lei 11.101, prevê essa alteração dos 40 salários mínimos. Bom, então esse é um dos casos. Existe também quando, qualquer que seja a quantia, o credor entra com uma ação de execução, e o devedor não aparece na execução, não nomeia bens à penhora, simplesmente não responde à ação de execução. Então, neste caso, qualquer que seja o valor da execução, ele pode pedir sim a falência do devedor. E um terceiro caso, também com qualquer quantia, é quando, e daí são várias situações elencadas no inciso 3º do artigo 94, que quando o devedor se utiliza de meios ruinosos. Por exemplo, ele começa a vender o patrimônio inteiro, ele paga dívidas não vencidas e deixa de pagar as dívidas vencidas, ele vende o estabelecimento, são várias situações previstas lá na lei, que, enfim, trazem, né, essa possibilidade da decretação de falência. Então, basicamente, são esses 3 casos que a gente tem de decretação da falência de forma direta, ou seja, o credor entra com um pedido de falência. Pode haver uma quarta situação, que é a convolução da recuperação judicial em falência. Mas como assim? A recuperação judicial, como vocês já devem ter visto nos módulos anteriores, é uma forma do credor tentar reerguer a sua empresa, uma reorganização das suas atividades, você faz uma forma de pagamento diferida, diferenciada e etc. e tal. Mas podem haver casos, mas a recuperação judicial não é uma blindagem absoluta em relação à falência. Não basta entrar com a recuperação judicial para dizer agora nunca mais ninguém vai poder pedir a minha falência, eu nunca mais vou ser falido. Não. Podem haver 2 casos. Você pode haver a convolução da recuperação judicial em falência ou a própria decretação da falência. Então vamos lá. Como que é a convolução da recuperação judicial em falência? A convolução se dá lá nos casos do artigo 73 da Lei 11.101, que são por deliberação da Assembleia Geral de Credores, ou seja, os credores entendem que aquela empresa não tem condições nenhuma de pagar ou de realizar aquele plano apresentado. Então, eles deliberam por não acatar o plano, e isso convola a recuperação judicial em falência. Ou a recuperanda, né, ela não apresenta o plano de recuperação judicial no prazo estabelecido na lei. Existe um prazo lá específico, 45 dias. Se ele não apresenta esse plano de recuperação judicial, é caso de convolução da recuperação judicial em falência. Se entende que o quê? Que o credor só está querendo um tempo. Na verdade, ele não está querendo pagar ninguém, então vai para a falência. Outro tipo de deliberação é no sentido, a Assembleia, chama uma Assembleia e os credores falam, olha, não está dando isso aqui, a gente entende que o caso é de decretação da falência. Então, eles podem rejeitar o plano ou eles podem deliberar mesmo pela convolução da recuperação em falência. Eles podem, inclusive, chamar uma Assembleia Geral de Credores para este fim. E, por fim, o descumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial. Então, se você tem um caso em que a Assembleia Geral de Credores aprovou o seu plano de recuperação e depois o juiz homologou o seu plano, se iniciou, então, a fase do cumprimento do plano de recuperação judicial. Se neste caso, especificamente, houver um descumprimento, ou seja, deixa de pagar alguma classe, perde o prazo, qualquer situação de descumprimento do plano, os credores ou até o administrador judicial, podem e devem pedir a convolução da recuperação judicial na falência. Bom, esses são os casos de convolução.
Daí você me pergunta, mas e como que a gente faz quando o juiz percebe, o juiz, o administrador judicial percebem que aquela empresa não tem o mínimo de viabilidade financeira para continuar? Então, daí nesse caso não pode haver um de ofício pelo juiz, dizer, eu estou achando que isso aqui não vai para frente. Porque aqui é um caso que a Assembleia Geral de Credores, ela efetivamente tem o poder final de decisão. Então, a Assembleia pode e deve decretar, mas o juiz de ofício, em casos muito específicos, mas que daí a gente teria que entrar numa minúcia muito grande, que eu acho que não é o caso aqui. Muito bem, então, havendo qualquer desses casos, você tem ali a convolução da recuperação judicial em falência. Mas pode haver um pedido de falência por qualquer credor baseado naquelas previsões do artigo 94. Mas como assim? É o seguinte, porque na recuperação judicial a gente tem um corte temporal, ou seja, só entra na recuperação judicial todas aquelas dívidas vencidas até o dia em que foi pedida a recuperação judicial. Então tem esse corte temporal. Então entrou hoje, nesse dia X, então no dia X, lá, sei lá, qualquer dia, 30 de junho. Então, do 30 de junho para trás, qualquer dívida que se tivesse vencida, claro, dentre aquelas que não são excluídas da recuperação judicial, qualquer dívida vencida, ela entra dentro da recuperação judicial. Dali para frente, qualquer dívida que se vencer não entra na recuperação judicial. Então, qualquer credor que tenha qualquer crédito vencido e não pago depois do pedido de recuperação judicial, pode, com base no artigo 94, pedir a decretação da falência daquela empresa, mesmo que ela esteja em recuperação judicial.